Bom, zagueiro por enquanto não vem. Zagueiro por enquanto não é prioridade no Vasco. Volância é a posição mais precisa do Vasco. É aquela que é o tiro para ganhar. E o bola da vez continua sendo o volante Thiago Mendes. Eu hoje, de novo, falei com o staff do jogador. Ainda há negociação, sim. Não é uma negociação fácil, é uma negociação difícil, mas o Vasco deposita suas fichas nesse jogador para ser o volante que o técnico Fernando Diniz quer, porque ele só tem o Hugo Moura. Só que, como eu já falei aqui para o torcedor do Vasco, eu não sou afeito a ficar enchendo as medidas para iludir vocês. Volto a dizer, é uma negociação, porque quando eu falo com empresários, com agentes, com assessores, eu sinto assim. Hoje, até falando com uma pessoa próxima à negociação do Thiago Mendes, eu disse assim: tá difícil, né? E ele disse, mas negociação grande é assim mesmo, Flávio. É uma coisa que demora, não é uma coisa que você resolva do dia para a noite. E aí eu meio torcedor, porque eu faço uma pergunta, eu me visto de torcedor. Eu pergunto a ele, mas a gente pode ter esperança? Ele falou, claro, pô. A negociação está em curso. Não é uma coisa que desistiu, abriu mão. Como foi o caso do Léo Jardim. Essa mesma fonte me disse: o Léo Jardim vai reverter, vai resolver. O Paulo Pitombeiro encontrou o Pedrinho em São Paulo. Opa! E a coisa reabriu. Então, no caso do Thiago Mendes, o pulso ainda pulsa, como diria aquela música dos Titãs. Então, tem possibilidade. As coisas estão encaminhando, né? As coisas estão andando. Então, no caso do Thiago Mendes, a gente tem que manter a expectativa de que o negócio possa fechar. É o nome. O Vasco corre atrás, sim, de um atacante de lado de campo. Eu já informei isso aqui semana passada, que tinha uma negociação com um atacante de lado de campo. Eu sempre falei, não acho que é o Gabriel Pirani. Acho até que o Pirani pode vir a ser até esse suplente aí do Coutinho, como colocou aí o Saulo. Ah, não é um jogador, mas hoje na MLS ele está fazendo um bom campeonato norte-americano. Tudo bem, a MLS cresceu. De lá veio o Almada, tá lá o Evander jogando para burro. O Pirani aqui no Brasil não deixou uma boa impressão. Ele não foi essa tragédia, mas também não foi um jogador que deixou saudade nas torcidas de Fluminense e Santos, tá? Eu hoje até perguntei ao irmão do meu genro lá, e o Pirani? Ele falou, porra, bom jogador, vai te ajudar. Eu falei, não senti sinceridade nessa. Não, bom jogador. Não é craque, mas é útil. Eu falei, tá bom, nós estamos cheios de jogador útil lá no Vasco. Mas o Pirani seria até um jogador para estar nesse bolo aí do que o Saulo falou. Um reserva para o Coutinho, trazer um jogador desse nível para a reserva do Verrete, mas o atacante de lá de campo, o Vasco está correndo atrás. Ontem circulou uma notícia de que o Vasco estaria sondando esse jogador colombiano de 22 anos, Carlos Andrés Gomes. Eu falei com algumas pessoas do mercado, gente que trabalha com scout, gente que faz contato no futebol. Todos me deram boas informações a respeito desse rapaz, de que ele é um jogador agudo, é um ponta como das antigas, jogador de velocidade, quebrador de linhas, que está jogando hoje no futebol francês, no Rennes. Mas eu informei, inclusive, hoje de manhã, no Bom Dia Gigante, de que mantive contato. Fui atrás da empresa que toma conta dos negócios do jogador. Ele era de um empresário português, de nome Felipe, não é mais. Eu até falei com o próprio Felipe, e ele é de uma empresa chamada Wasserman, que é uma empresa gigantesca que tem vários jogadores espalhados pelo mundo, inclusive o Dumfries, lateral direito da Inter de Milão, holandês, joga para burro, é jogador deles também. Eles têm vários jogadores espalhados pelo mundo. Tem muitos jogadores aqui no Brasil, jogadores do Bahia, jogador no Corinthians, eles têm jogadores espalhados. E consegui falar com Mário Cardetti, que é um dos advogados, um dos representantes da Wasserman, e perguntei a ele sobre essa possibilidade desse jogador vir para o Brasil, de que estaria se especulando a possibilidade dele vir para o Brasil. Eu não vou confiar plenamente,
porque ele ficou meio pé da vida. E aí eu vou colocar um pouquinho da minha experiência, tá, Sal? Quando ele quica, é porque tem, porra, me descobriram aqui, sabe aquele papo? O cara disse, não é assim. Aí eu falei, mas não é assim como? Não compreendi, senhor, porque ele é argentino. Acho que ele é argentino, sim. E ele me disse assim, é fake news, amigo. Eu falei, então tá bom. Vou dizer à minha audiência de que o Carlos Andrés Gomes é fake news. E ele disse, pode dizer. Então, eu estou aqui apenas transmitindo a informação de um representante, de um dos agentes, de quem estaria hoje cuidando desse jogador quanto à carreira dele. É um jogador jovem, jogador de seleção, inclusive, jogou no Milionários, no mesmo time do Emerson Rodrigues, mas é um jogador completamente diferente do Emerson Rodrigues, é mais novo e é mais agudo. O Emerson Rodrigues é um pouquinho mais velho e não é tão agudo assim. Mas, enfim, é uma negociação que, segundo o empresário, não existe. Mas se comenta, assim, no Vasco, de que o Vasco fez sondagem. O Vasco está fazendo sondagem a todo mundo. O Vasco nega o Biel, o Vasco nega o Brenner, mas a informação que a gente tem é que o Vasco também sondou. É isso, você faz num mercado em que você está sem grana, né, Sal? Você joga a isca. Vai que alguém diz assim, opa, vamos fazer negócio. Mas eu não estou com muito dinheiro, não, vamos fazer negócio. De repente você arrisca, mas sem dinheiro, você que trabalha e sabe como é que é o futebol, sem dinheiro é complicado você fazer futebol, né? Sobre o assunto principal do vídeo, já adiantando aqui a informação. O técnico Fernando Diniz já deu aval e já aprovou a contratação do volante Thiago Mendes. O jogador é bem visto e avaliado também pelos scouts do Vasco, e a informação e confirmação do Globo Esporte é o seguinte: Thiago Mendes, que atua como volante, mas já jogou como segundo homem, meio-campo e também teve destaque como zagueiro na França. O nome é bem avaliado pelo scout e tem a aprovação do técnico Fernando Diniz. A única ressalva nesse momento é em relação à parte física do jogador, pois ele recentemente no Al Rayyan passou por um período de lesão que ficou parado, ficou sem atuar durante 4 meses. Isso, obviamente, está sendo avaliado nesse momento para fechar, né? A parte física, a parte saúde do jogador é sempre muito bem importante o detalhe. Além disso, a staff do Thiago Mendes, que é comandado pelo empresário Paulo Pintombeira, né, que tem ali a Talent Sports, que agencia a carreira do Léo Jardim, do João Vitor e também do Thiago Mendes, que é o único jogador fora do Brasil que atuou durante 8 temporadas. O jogador atuou pelo São Paulo em 2015 e em 2017, com 147 partidas e 12 gols marcados. Inclusive, no início da temporada, o São Paulo teve ali um interesse. O São Paulo, o Cruzeiro, manteve o interesse no jogador, a princípio pela alta pedida salarial, e aí a gente vai entrar já nesse detalhe relacionado ao Vasco, fez com que o São Paulo não fechasse com o retorno do mesmo, e nem o Cruzeiro. O jogador inicialmente fez uma pedida de 1,5 milhão salarial, né? Jogador de 33 anos, é claro que no momento não tem nenhum potencial de revenda, mas é um jogador considerado experiente que pode ajudar o elenco cruzmaltino. O fato é o seguinte: volante de 33 anos, atuou 2 temporadas no Lille da França, com 72 partidas, 4 gols e 9 assistências. No Lyon atuou 4 temporadas, com 143 jogos, 2 gols e 12 assistências. Há 2 temporadas está no Al Rayyan, com 31 partidas, 1 gol e 1 assistência. Aí entra um detalhe importante, né? O Thiago Mendes, ele dá um sinal positivo em virtude da parte salarial para fechar. Eu sou um cliente fiel de Epidemic Sound há 7 anos. Uso em todos os projetos aqui da nossa produtora. Com o Vasco, a parte do jogador também há um interesse em fechar com o Gigante da Colina, em fechar com o Vasco. E a informação dos nossos amigos Léo e o Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos é o seguinte:
tanto o Santos e o Atlético Mineiro tiveram interesse também no Thiago Mendes. Desistiram também por conta da questão salarial, nesse período agora para fechar para essa janela. E aí, por sua vez, com o Vasco, que avançou nas conversas, apresentou uma proposta com um teto próximo a 1 milhão salarial. Então, assim, eu pergunto a você, torcedor, para fechar com o Thiago Mendes, considerado um jogador de experiência, 1 milhão de salário,